Olá, povo, mais um vídeo aqui da youtuber amadora. Tem uma cama aqui, tá vendo? Tá pra ser montada, né? Tem um cachorro latindo lá fora, barulho de moto, de carro, mas tudo bem. Hoje eu vou falar da Clara Nunes, que ontem completou 40 anos da morte dela. Meus cachorros. Um choque anafilático numa cirurgia de varizes, né? E ontem o médico lá de varizes apareceu no Fantástico, né? Ele disse que nunca viu uma coisa assim, um choque anafilático daquele jeito, né? Sinceramente, eu fico com a impressão de que o anestesista cometeu um erro. Mas eu não sei. Houve sindicância e não apuraram nada nesse sentido, né? Não concluíram nada nesse sentido. Mas a Clara Nunes, ela foi uma das melhores cantoras do Brasil em todos os tempos, né? Isso que a gente tenha gravado, né? No nível de Elis Regina, Gal Costa, né? Que se foi há poucos meses. E ela teria mais de 80 anos, né? Deixa eu ver aqui quando que ela nasceu. Clara Nunes, vou procurar aqui na Wikipédia dela. Exato, ela faleceu dia 2 de abril de 1983 e nasceu em 12 de agosto de 42, né? E ela era também, de acordo com a Wikipédia, eu já sabia, era uma pesquisadora de música popular brasileira. Até hoje, né, ela é muito conhecida por causa de músicas como o Canto das Três Raças, né, e o Mar Serenou, sambões mesmo, né. Ela também chegava, ela era de religião de matriz afro, não tinha vergonha nenhuma, se apresentava assim, com artistas, dançarinos caracterizados como orixás, era uma outra época também. Hoje, se você for fazer isso, é capaz de você ser exorcizado na TV Record. Mas ela teve um impacto muito grande, né, cultural. E era uma época em que não havia o que a gente chama de autotune. O autotune é um programa de computador, tá? Que você vai afinando a voz da pessoa. Frequentemente, ao usar o efeito do autotune, a pessoa fica com uma voz metalizada, robotizada. Outra coisa que tem hoje em dia é que as pessoas, elas editam tanto a música, porque você pode recortar e colar digitalmente, né? Então, tem gente que grava assim, frase em frase, entendeu? Vou falar o nome da cantora que eu sei que grava frase em frase, que ela nem é brasileira. E eu tive no show dela há uns anos e eu gostei. Mas na época da Elis Regina não havia isso. Você chegava e ia no gogó mesmo, porque a edição era feita numas fitas grandonas, sabe? Então não dá para você ficar recortando e colando mesmo, assim, da mesma forma como a gente faz hoje digitalmente, né? E então você tinha que ser bom. E ela era boa ao vivo, entendeu? Era muito bonita e ela tinha essa questão também de levar as religiões de matriz afro adiante, né? E ela estava sempre pesquisando coisas diferentes. Ela mostrava muito tradições africanas nas músicas dela, né? E ela era lá de Minas. Era mineira, terra de pão de queijo, né? E ela tem uma história de vida tinha uma história meio trágica, né? Que ela ficou órfã muito cedo e foi criada por uma irmã. Eu não sei se um irmão dela, numa briga lá pra defender a honra da irmã, acabou matando um ex-namorado dela, né? E acabou fugindo. Tem umas histórias meio trágicas assim. E ela queria muito ser mãe, ela não conseguiu ser mãe porque ela tinha problema de mioma, muito mioma. E na época não devia ter tanto tratamento assim. E aí ela não conseguiu ser mãe. Mas assim, o legado dela é uma coisa assim que até hoje, assim, qualquer um pode chegar e ouvir a maravilha do que era a voz dela, da autenticidade cultural dela, né? E então, ela morreu em 2 de abril de 1983. Né? E o legado, o impacto cultural dela foi tão forte que várias emissoras chegaram e falaram dela. Né?
E eu espero que um dia faça um musical sobre ela, um filme sobre a vida dela, um filme bom sobre a vida dela, por favor. E mais realista, porque aparece, agora que eu vou falar do filme do Chacrinha. Essa semana eu tava aqui em casa com, acho que a coluna, assim, que saco, tá aqui com dor de coluna, que porra. Vou ver o filme do Chacrinha. Eu fui ver o filme do Chacrinha, nem era pela Clara Nunes, não. É por curiosidade que dizem que aparece. É uma coisa muito louca, tá? Que o Chacrinha recebeu uma mãe de santo incorporada com um Exu. Isso aconteceu mesmo, cara. Aconteceu mesmo. Foi. Mas assim, então eu queria ver por curiosidade. Será que isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu, tá? Aconteceu. Ocorre que o filme tem algumas incongruências, que eu diria até que são falta de respeito. A história da mãe de santo incorporada com Exu, que era a mãe Cacilda de Assis, isso eu pesquisei, tá? E ela aparecia incorporada com um Exu chamado Seu Sete da Lira. Ela não foi sequestrada do programa do Cavalcante, que era o concorrente na época. Não, ela não foi sequestrada. Ela foi de boa. E não deu esse problema de o Boni, que era o diretor, né, de programação da Globo, na época, o diretor da Globo mesmo, todo geral, chegar e encerrar a transmissão e dizer que não era para ter aquilo. Não aconteceu isso. A transmissão rolou, todo mundo ficou falando. E tanto a Globo quanto a Rede Tupi, que existia na época, era Flávio Cavalcante, o concorrente, né? E tanto a Tupi do Flávio Cavalcante quanto a Globo tiveram que assinar um termo de conduta, porque a censura federal, né? Hoje em dia a gente tem a censura do cancelamento das redes sociais, é o Zuck que manda, é o cara do Google, né? Então são eles que mandam, né? Aí as pessoas têm esperança de que o Elon Musk vai ser o grande herói contra a censura, né? Torçamos para que sim. Mas naquela época, não. A censura era federal, era um órgão federal. Funcionários públicos censuravam você. E aí que o povo resolvia avacalhar mesmo, pra sacanear, né? É só você ver aquela capa de Todos os Seus Olhos do Tom Zé. Quer se atrever? Coloca no Google e tira qual... Se você quiser ver, veja por livre e espontânea vontade. Mas era um protesto contra a censura. Sua responsabilidade se você for atrás disso, tá? Eu não recomendo, mas se quiser ver. Mas então, a Globo e a Tupi tiveram que se adequar a um termo de conduta. Porque justamente apareceu a mãe de santo incorporada com um Exu. Eu não sei se estava incorporado ou não, eu só viria a nascer anos e anos depois. E realmente eu não conheço ninguém que tenha visto esse momento épico da televisão brasileira. No filme eles mostram o Boni discutindo com o Chacrinha ficando revoltado e levando o programa dele para então Bandeirantes. E o filme tem uma reconstituição de época muito, muito legal. Mas além desse problema do filme, de mostrar como se tivesse sido um sequestro da mãe de santo, que aí você pode dizer, não, é uma licença dramática para ficar mais interessante. Essa questão do Boni também, é uma licença dramática para o filme ficar mais emocionante. Mas tem uma coisa que eu achei muito errada. Muito, muito errada. Eles mostram como se Clara Nunes e Chacrinha tivessem tido um romance. E que aí ele teria ajudado ela, ele a teria ajudado no início da carreira. Isso é absurdo, isso nunca aconteceu. Eles nunca tiveram romance, parece que havia uns boatos na época. Uma boato de tudo sempre tem, né? Sempre tem boato de qualquer coisa. Mas não há evidência disso em nenhuma biografia da Clara Nunes, em nenhuma biografia do Chacrinha, nada, nada, nada. O filme é legal, sim, mas se quiser assistir, tem no YouTube e assistam com a ressalva de que realmente não há provas de que Clara Nunes e Chacrinha tenham tido um romance. Tá legal? Não há isso.
Inclusive, nem a Clara Nunes, nem o Chacrinha estão aqui para se defender. Então, eu acho isso muito, muito errado, tá? Com relação a Mãe de Santo, o Cacilda de Assis, que também já não está mais aqui, até mais de 100 anos, se fosse vivo. O Chacrinha também tem mais de 100 anos. Fica mais interessante a história, né? Ah, não, botar como se tivesse sequestrado a Mãe de Santo do programa do Flávio Cavalcante para se apresentar no programa do Chacrinha. Fica interessante a história. Mas não foi bem assim que ocorreu, não, tá? Mas é um filme legal, as pessoas ali nos comentários estão dizendo que tinha muita baixaria, muito palavrão. A gente é nos anos 70, né? Você acha mesmo que o Chacrinha é um cara super polido, super educadinho? Eu acho que não, acho que os caras falavam assim mesmo uns com os outros naquela época, entendeu? Mas então, gente, fica aqui uma pequena homenagem a Clara Nunes, tá? Cantora maravilhosa. Eu recomendo para escutar dela as músicas Ijexá, o Canto das Três Raças, assim, a letra também é linda e é uma música difícil, pacas de cantar. Não pense que seja fácil de cantar. Feira de Mangaio e... gente, sei lá, coloca só Clara Nunes aí, pega uns 60 sucessos, ouve diretão, maratona Clara Nunes, tá legal? Vai ver como é que era a época que realmente havia cantora boa nesse país. Cantora boa que conseguia aparecer na TV, porque hoje em dia, assim, só aparece na TV, na mídia, MC Pipoquinha, Anitta, essas coisas, né? Então, fica aqui minha homenagem a Clara Nunes, gente. Beijo e tudo de bom.